Uau, aleluia, só faltou a neve. Acho que no ano que vem nós vamos colocar uma neve artificial, descer a temperatura com ar-condicionado para 5 graus. O que vocês acham? Porque eu tenho que dizer para vocês que a parte mais deprimente para mim no Natal aqui no Brasil é o calor. O Natal tem que ser frio, gente. O Natal tem que ter neve, tem que ligar a lareira. E aqui a gente fica suado. Só nos resta então pensar no churrasco. Boa noite a todos. Uma vez mais, vamos dar uma salva de palmas para esse lindo dia. Lindo. Eu quero nessa noite colaborar com a nossa celebração de Natal, no que eu chamei de uma maneira bem prática, como celebrar o Advento. Se você tem sua Bíblia comigo, abra ela no Êxodo 23. Nós vamos ler alguns versos como uma base para a gente pensar, Êxodo 23, do 14 ao 17, para a gente entender essa estação, entender o que a gente tem feito aqui na igreja nessas estações. Então eu vou dar uma base, depois nós vamos para a parte bem prática do que a gente pode fazer nesse mês, nessa celebração de Advento. Diz assim o texto: 3 vezes por ano vocês me celebrarão festa. Celebrem a festa dos pães sem fermento durante 7 dias, comam pão sem fermento, como eu lhes ordenei. Façam isso na época determinada do mês de Aviv, pois nesse mês vocês saíram do Egito, ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. Celebrem a festa da colheita, dos primeiros frutos, do seu trabalho de semeadura. Celebrem a festa do encerramento da colheita, quando no final do ano vocês armazenarem as colheitas. 3 vezes por ano, todos os homens deverão comparecer diante do Senhor soberano. Vamos orar uma vez mais. Senhor, continue conosco. Muito obrigado por essa noite de festa, de alegria, de alma tocada pela música, pela tua presença. Fale também aos nossos corações, pois a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Desde que aqui cheguei em 2015, nós iniciamos a nossa celebração do calendário litúrgico. Nós estruturamos uma forma de que as festas que a igreja, que o cristianismo celebra mundialmente, essas festas que são parte do nosso calendário, e aqui obviamente estou mencionando primariamente Natal e Páscoa, nós adicionamos a essas duas uma outra que no Brasil nem é tanto celebrado, mas que é parte do nosso calendário, é parte da nossa vida. E por que essa celebração no formato de um calendário? Por quê? Por que essa repetição de rotina? Primeiro, porque a nossa mente funciona melhor com padrões. É por isso que Deus estabeleceu, e lá desde o início você vai ver, e foi noite, foi dia, e foi dia, e foi noite. Tem uma ordem que me faz acordar de manhã e ir para o trabalho, tem uma ordem que dá para o meu horário biológico do meu corpo o sentimento de já está tarde, eu preciso dormir, porque amanhã é um outro dia. Há também um padrão, uma rotina nas estações. É outra coisa que eu sinto bastante falta aqui, de viver as 4 estações, a estação do outono, quando você vê as ruas cheias de folhas, o inverno, quando você vai ver, não vai ver nenhuma folha em nenhuma árvore, depois vem primavera, verão. As estações nos dão também um ritmo do que eu quero e posso fazer no verão, o que quero e posso fazer no inverno. As estações, então, elas dão também uma forma para a gente viver e aproveitar o ano. E as datas comemorativas da mesma forma. Todos nós aqui pensamos nas grandes datas, a começar da data do seu aniversário. Você pensa o que quer fazer e quanto mais velho vai ficando, parece que a festa tem o poder de aumentar mais, né? Você imagina, você fala, quando eu fizer 40 anos, quando eu fizer 50 anos, quando eu fizer... E isso é muito legal, porque você celebra a vida que tem, você relembra. E você vive aquilo que a própria Bíblia diz em oração, nos Salmos. Ela ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que eu possa alcançar um coração sábio. Então também quando eu conto e percebo os meus dias, a minha vida, eu estou tendo chance de, num padrão repetitivo, anualmente, pensar nos meus avanços, nos meus erros, naquilo que eu quero crescer. No final do ano, nós pensamos em resoluções.
Você vai pensar novamente no ano que vai vir, você vai fazer um balanço do que fez e que deu certo, do que não fez e por isso não deu certo, ou daquilo que fez e fracassou ou parou no meio. A vida é formada por esses padrões são bons. Na formação de Israel nós temos um padrão estabelecido, e esse padrão é estabelecido por Deus, e esse texto que nós lemos é a base dele. Deus chega para um povo em formação e diz o seguinte: pessoal, vocês vão celebrar 3 festas ao ano. Vocês vão celebrar o início do calendário de vocês, vai ser a Páscoa, porque vocês vão se lembrar que um dia vocês foram escravos no Egito, e que eu tirei vocês da escravidão, e vocês agora são livres. E para começar o seu calendário, eu vou mexer no seu estômago. Eu vou tirar aquelas guloseimas que você adora comer, que era tudo aquilo que você lê como alimento fermentado. Basta você pensar hoje, ficar 7 dias, para os amantes de um pãozinho fresco de manhã. 7 dias sem um pãozinho, 7 dias sem uma bolacha, 7 dias sem vinho, 7 dias sem todo e qualquer material fermentado. É uma luta, 7 dias sem bolo, gente. Não dá. Mas ele fez isso para quê? Porque mexendo no estômago, o estômago mexe com a nossa atenção. Não é assim quando você está de regime? Eu não preciso. Quando eu estou de regime, eu fico doido da vida, você fica com raiva. Se alguém fala torto com você, você já acha que ele está te perseguindo. Porque na verdade você está com fome. Quando mexe no nosso estômago, quando você muda, ou quando vem alguma doença que te impossibilita, diabéticos, como que é a relação do doce? Você chega na padaria e vê o bichinho lá, você fala, poxa, como eu queria comer e não posso, ou se comer tenho que controlar. Então Deus cutuca um ponto que mexe com o ser humano, que é a sua dieta, no início do calendário de Israel. E 7 dias, aí todo mundo presta atenção, porque não pode ter essa comida. E depois da celebração vinha a festa das semanas, que era chamada festa das colheitas, conhecidas por nós como Pentecostes, a festa do 50º dia, calendário de Israel primeiramente. E lá o que eles faziam? Senhor, muito obrigado porque as colheitas aconteceram. Nós ficamos ali olhando para a plantação, nós oramos para que o sol não fosse demasiado, a chuva não fosse demasiado, nós pedimos a medida certa para que a colheita acontecesse. Senhor, obrigado porque a colheita aconteceu. E aí Deus falou para eles, então vocês parem para celebrar essa festa das primeiras colheitas. E não só das primeiras, também das últimas. Porque de que adianta ter as primeiras colheitas e não ter as posteriores? Você comeria só então um determinado período e não teria comida para chegar no final do seu ano. Então Deus fala, então você agradeça, celebre em festa as primeiras colheitas e também as últimas. Porque daí você tem um senso de conclusão do ano e de provisão, que você vai ter tudo o que precisa para comer, para ser alimentado durante aquele ano. E daí que venha o próximo e aí você repita isso tudo de novo. Então é Deus que começa com essa ideia de um padrão repetitivo, de um modelo onde pessoas paravam para adorar, para lembrar, para agradecer, para ter a sua dieta afetada e para que assim eles pudessem anualmente lembrar, preste atenção nessa palavra, com critérios, aquilo que Deus fez na história. Na última festa, que é a festa da celebração das últimas colheitas, é conhecida por nós como festa dos tabernáculos. É a festa que o povo tem que construir cabanas e dormir em cabanas por 7 dias. Você não pode dormir, você tem que pelo menos fazer as suas refeições, e assim a comunidade judaica o faz até os dias de hoje. Por que dormir numa tenda? Para que você se lembre que o grande teto, o teto que mais importa na sua e na minha vida, não é o teto de cimento que eu tenho na minha casa, mas é o teto dos céus. Então a celebração era, vá, durma numa tenda por 7 dias, deixa um buraco nessa tenda para que você possa olhar o céu e lembrar que a sua dependência não é no teto físico da sua casa, que a sua dependência é no teto celestial da obra do Santo Criador do Universo. Então, baseado nesse padrão de festas, 3, repetição, lembrando que mesmo quando o povo não morava em Jerusalém, não tinha jeito, tinha que ir lá celebrar as 3 vezes, essas 3 festas durante o ano. Baseado nesse modelo inicial, é que acontece na história da igreja o nosso calendário litúrgico, o nosso calendário cristão, que segue a mesma base de repetir anualmente uma mesma celebração. E o nosso calendário começa então com a celebração da chegada de Jesus,
Porque para ele fazer tudo o que ele fez, primeiramente ele precisou chegar. Então nós celebramos a chegada de Jesus, que é o advento. Depois nós celebraremos a vida de Jesus, o ministério de Jesus, culminando na sua paixão, culminando na sua morte, culminando na sua ressurreição, que será a nossa alegria pascal, a nossa alegria da Páscoa, que podemos dizer, como o pastor Eliseu nos lembrou, que o nosso Redentor vive, ele é Deus conosco, ele é Emanuel. Depois nós celebraremos o quê? O derramar do Espírito. Porque sem o derramar do Espírito, Jesus deixou todo mundo sem poder fazer nada. Jesus, depois da ressurreição, olhou para os seus discípulos, os seguidores, e disse assim: ninguém faz nada, somente espere. Deixando claro que sem o Espírito não tem como ir, sem o Espírito não tem como viver. Era necessário, não era uma opção. Então Jesus fala: permaneçam em Jerusalém, depois vocês serão revestidos, depois vocês partem para a missão. Então assim acontece o derramar do Espírito, e no derramar do Espírito, que nós celebramos no Pentecostes, o resultado do derramar do Espírito é o nascimento da igreja. Então, você que está aqui desde 2015, você percebeu essa lógica que nós celebramos o advento, a estação, não só o Natal. Celebramos a ida, a caminhada, a reflexão das profecias, do ministério, da promessa, até que, finalizamos com o Natal, nas nossas casas, nas nossas ceias, mas vivemos todas essas semanas até chegar lá. Depois nós chegamos na Páscoa, e nós vamos estudar o ministério de Jesus, o que Jesus fez, passaremos por tudo, lembraremos do amor do Cordeiro, teremos aqui as estações da cruz uma vez mais, e na quaresma, que significa só 40 dias, iremos celebrar o ministério e vida de Jesus. Para, por último, pensar no nascimento da igreja. E por que essa repetição anual? E por que só esse tema? Porque, gente, o principal da nossa caminhada é o entendimento, a vida, a aceitação e a revisão constante da vida de Jesus. Nós temos depois o resto do ano, onde nós estudamos outros temas. Mas a vida de Jesus, o ministério de Jesus, a ressurreição de Jesus e o derramar do Espírito Santo é algo que você tem que aprimorar os seus conhecimentos, a sua experiência na sua vida. Se você decidir nunca ler o livro do profeta Naum, está tudo bem, apesar que eu acho que deveria. Mas você não pode simplesmente deixar de lado algo que Jesus fez, porque Jesus representa o plano de salvação. Então essa é a base que o cristianismo entendeu na sua história como um processo repetitivo para deixar isso inculcado na nossa cabeça. E que eu possa crescer com isso a cada ano. Então é simplesmente uma rota, sem nenhum misticismo. Uma rota, um calendário litúrgico, porque faz parte da liturgia, da ordem, da rota da nossa espiritualidade. Ele veio, ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou, enviou o Espírito e nasceu a igreja. Essa é a base de tudo isso. Então, com esse fundamento, vem a pergunta de hoje à noite. Como eu posso celebrar o advento? E o primeiro slide que eu tenho aí, que eu quero te dar algumas dicas bem práticas, é decorando a sua casa. Você já decorou a sua casa no Natal? Estão todas prontas? Ali você tem uma fotinha ali pequenininha, o Andrezinho e a Camila na árvore de Natal, e para mim essa foto tem muito significado, porque esse é o segundo ano na vida do André que ele conseguiu colocar as bolinhas na árvore. Para quem não sabe, meu filho é autista, então cada vitória é uma grande vitória. E vê-lo colocando as bolinhas na árvore pelo segundo ano é algo que você não tem noção da alegria que traz. É claro que ele gostou tanto que agora todos os dias ele monta e desmonta a árvore. Se você tiver um tempo livre, quiser se voluntariar em casa, pastor, eu vou montar no final do dia, você ligue para mim, eu vou te dar um horário no final do dia, você vai montar toda ela de novo. Porque ele está adorando esse negócio de põe, tira, está deixando fazer o que ele está gostando, está curtindo. Mas a casa decorada significa mudar o ambiente. A casa decorada significa olhar para ela e ver que tem corpos estranhos ali, corpos estranhos bonitos, belos.
É aquilo que me faz pensar, como hoje nós temos aqui a nossa árvore de Natal, teremos as estrelas para a semana que vem, para aquela continuidade de oração. É para que a gente possa parar e fazer diferença no ambiente para chamar a nossa atenção. Casais jovens, não perca essa possibilidade. Jovens solteiros, não perca essa oportunidade. Nem que você coloque uma vela, uma árvore pequena do lado da sua cama. Dá um jeito de transformar um pouco o seu ambiente. Coloca, você que é telefone independente, coloque lá na sua página de entrada alguma coisa que te lembre. Faça uma mudança, altere o dia a dia, para que isso possa cooperar com o ambiente onde estamos vivendo e podemos pensar no nascimento do Senhor, algo diferente. Segunda dica é o presépio. Você que já decorou sua casa, você colocou um presépio na sua casa? Eu não vou pedir para você levantar a mão, porque é o seguinte, a maioria dos protestantes tem medo de presépio. Dá a impressão que o presépio vai morder a pessoa. Não, presépio, José, gente, é só José, Maria, alguns animais, Jesus numa manjedoura. Tem alguma coisa de não bíblico nisso? Nasceu, né? Tem pai e mãe. O único não bíblico que você não pode dar esse cano, que às vezes a gente acontece em alguns presépios, principalmente se você comprar sem perceber, é que vai aparecer os magos. E os magos não estão na cena da natividade. Eles chegam depois. Mas se você tem José, Maria, Jesus ali, acabou, já ia alguns animais para mostrar a estrebaria, para te fazer lembrar que o rei nasceu humilde, que legal! Minha mãe conta a história que o meu avô fazia um presépio na fazenda em que ela morava, e era um presépio tão grande que tinha até água que passava no meio dele, fazia vala no chão para passar a água do rio. Eu tenho isso na minha imagem, como eu queria ver essa cena. E gente da cidade ia lá então para ver o presépio do Senhor José. O presépio é a ideia de você olhar, lembrar, é por isso que no nosso curso nós construímos as maquetes. É para você deixar também a sua mente totalmente agora afetada, influenciada por tanta tecnologia, sair disso e olhar para algo simples. Olhar para o desespero de um pai e uma mãe que não tem lugar para o seu filho nascer. Essa é a função. É fazer eu me sensibilizar com a ideia da criança, bebê, totalmente dependente. Gente, todos vocês que já foram pais, que são pais, que pegaram um bebê, você lembra da fragilidade, do medo de segurar um bebê. Por mais que você seja experiente, você tem muito cuidado para que não haja nada, é a cabeça, é o pescocinho, tudo aquilo que você sabe. E quando você olha para o presépio, você tem que imaginar essa fragilidade na mãe de um pai e de uma mãe fora de casa, procurando um lugar. Não havia lugar para eles, é o que diz a narrativa. E esses pais se encontram de repente no fim do mundo, um lugar para essa criança nascer em um lugar não apropriado. O que isso traz então? O que isso colabora? Essa é a ideia do presépio. Essa é a ideia de eu fazer alguma coisa que também chame a minha atenção, mas de uma maneira mais específica, voltada para o nascimento e para os dramas que esse pai viveu, os dramas que essa mãe viveu. Você já pensou o que foi ser Maria? A Maria caluniada, o José chamado de corno. Não é seu filho? É de Deus? Deus, né? Deus é o Ricardão da época? Que Deus que é esse, cara? E esse cara ter que conviver com essa dor, porque Deus falou no coração dele, aguenta o rojão, isso é minha obra, aguente a mulher grávida do filho que não é teu, enquanto a sociedade podia clamar, apedreje, mate essa mulher é uma adúltera. Então o presépio traz todas essas visões, essas ideias, é só um ponto de encontro para eu expandir o meu pensamento e entender o que foi a natividade. Terceira dica, sugestão que eu quero te dar são as músicas, que é expandir o seu repertório. Mas como? Preste atenção.
Você pode descobrir músicas de Natal que você ainda não ouviu, prestar atenção na poesia por trás delas e deixar essa poesia causar algo bom na sua mente. E aqui eu trouxe um exemplo de uma poesia escrita em 1872 por Christine Rossetti e a música de Gustav Holst, que foi feita e publicada essa música em 1906. E eu queria trazer um trechinho dela para você e depois eu vou te dizer o que ela fala. Solta o som. Pode aumentar. What can I give you? For as I am, if I was shepherd, I would bring you love. If I were a wise man, I would do my part. Yet what I can I give you? Give my heart. Uma pessoa que gravou várias vezes ela cantando, várias vozes, e deu na interpretação dessa poesia que eu disse para vocês de 1906. É um clássico natalino, não muito conhecido no Brasil, mas é um clássico mundial. E ele termina, nesse trecho, é muito linda essa música, e ela termina com essa parte que você ouviu, dizendo o seguinte: o que eu posso dar para ele? Daqui ao nascimento, o que eu posso dar para ele? Pobre como eu sou. Se eu fosse um pastor de ovelhas, eu daria uma ovelha, um cordeiro. Se eu fosse um dos magos, eu faria a minha parte. Mas ainda, eu posso dar algo para ele. O que eu posso dar para ele? Eu dou o meu coração. Poesia. Quando foi a última vez que você parou para ler uma poesia? Uma poesia que fale, uma poesia que toque, uma poesia que fique ali no seu ouvido durante o dia. Poesias falam, poesias mexem com nossas emoções. E essa sugestão então é isso: pegue músicas que você não conhece. Entre na página social, na minha página, eu vou postar durante dezembro uma música por dia, para você poder se aventurar com ela e ouvir, ir atrás das letras. Tem o Google Translator, tem tudo nas mãos. Mas faz um momento poético, que você vai ouvir algo, vai ver expressões de gente, de arte, de palavras, a ver com essa narrativa natalina. Próxima dica é aquela que nós já aqui falamos, estamos chamando, que é estude. Estude as profecias da natividade. Estude o que foi a natividade. Estude o que foi a plenitude dos tempos, que significa o ambiente onde Jesus apareceu. Estude, como eu disse, os dramas psicológicos, espirituais de Maria e José. Entenda o que foi a manifestação do amor de Deus, porque nós lemos João 3,16 e apertamos o ok, que é Deus mandou seu filho e para o final. Não, esse enviar o seu filho tem muitas e muitas nuances para serem percebidas.
Então estude, por isso que nós temos feito anualmente esses cursos nessa hora, para quê? Para que você possa sentar, ouvir, entender, discernir, entender a geografia, entender a dificuldade. E aí, ano após ano, quando eu repito este processo modelo, eu cresço em outras áreas, em algo que eu não havia visto anteriormente. Eu paro para prestar atenção em uma profecia que até então ela não tinha chamado a minha atenção, e aí nesse ano ela chama. Porque tem alguém chamado Espírito Santo de Deus, que é aquele que faz saltar da palavra, e é nessa hora, quando eu dou nesse ambiente, e eu me abro para ele, que palavras começam a saltar, aí a estação vive o seu significado maior. Dê tempo, estude. A cada ano novos estudos, a cada ano novas conexões. Mas seja também nessa época, a próxima dica, e é algo muito presente no Advento, é solidário. Solidário dando, solidário como nós temos feito aqui no MAS, cuidando dessas famílias. Eu disse de manhã e repito agora, gente, quando você chega aqui na festa do MAS, tem pessoas chorando porque receberam seu panetone. Eu tive essa experiência, ninguém me contou, vieram me agradecer. No ano passado, 2 pessoas chorando com o panetone na mão. Eu não sabia o que fazer, Eu já estou comendo panetone já desde o início de novembro, e a pessoa estava ali com um panetone, dizendo, esse é o meu panetone de Natal. Então é um momento para a gente trabalhar a solidariedade, de pensar na expectativa de quem não tem para celebrar, e repartir um pouco. E se todo mundo reparte um pouco, fica muito no final. E não só repartir o meu, mas ser uma voz também. Como eu disse, eu repito, fale com seus vizinhos, fale com seus outros familiares, não importa se são da igreja ou não. Nessa época as pessoas estão sensibilizadas. Se cada um aqui pensar em bater em uma porta e falar, olha, temos uma campanha lá, nós queremos alimentar famílias nesse Natal, eu te garanto que alguém tira alguma coisa do armário para doar, e com alegria. Então o Advento é um momento para a gente pensar na nossa solidariedade, para a gente pensar em abrir o nosso coração e ver o outro que não tem e que não vai ter como comemorar como eu e você. E por último, viva a chegada, mantendo a mente e a prioridade no conceito espiritual da celebração e não somente no feriado. Eu confesso para vocês que faz um pouquinho mais de 4 anos que eu retornei ao Brasil e que eu ainda fico bastante chocado com a quantidade de feriados que nós temos. Isso é algo conhecido? Se você comparar o nosso país com outros países, você vai ver que tem um número realmente bem grande. E já falaram que o ano que vem vai ser caótico, né? Porque eles vão cair na segunda-feira, então eu já estou vendo aqui quantos cultos eu ficarei aqui quase sozinho. Você tem muitos feriados para curtir, para descansar, para fazer o que você desejar. Isso é bom, Mas, gente, priorize essas épocas para celebrar o seu significado, porque ele é espiritual. Priorize essa época para pensar no conceito, porque senão você vai ser engolido pelas confraternizações, pela festa, pelas agendas, pelo shopping lotado, pelo amigo secreto, pelo peru, pela viagem, por tudo isso. E a espiritualidade vai ficar lá em algum momento. Vamos inverter isso. Você viu ali na nossa rota da celebração do Advento, domingo, o culto nosso Carol Service vai ser no dia 22, só vai ter o culto de manhã, para você poder pegar depois e fugir e sumir. Mas venha nesse momento, celebre, é o último momento de nós, antes do Natal, falarmos, Senhor, como igreja nós estamos aqui para te dizer, bendito seja o teu amor, bendito seja a redenção que Jesus vem e conquista. E quando você estiver ocupado, correndo atrás de tudo também, como eu disse, que é bom, que é gostoso, tente manter um equilíbrio. Pergunte a você mesmo,
onde está meu coração nesse momento, nem que seja no final do dia, para dizer: Senhor, mantenha o meu coração naquele que nasci, e deixe eu aprender algo mais. Não seja orgulhoso, achando que já sabe tudo. Não seja orgulhoso, achando que não preciso ver isso. Não seja assim. Tenha um coração ensinável, pronto para dizer: Senhor, o que o Senhor tem a falar no meu coração? Como essa música, o que eu posso te dar, Senhor? O que eu posso te dar? O contrário disso é celebrar somente as festas, o contrário disso é celebrar somente o feriado. E é tudo que eu acho que a gente não deve somente fazer. A gente pode fazer também, mas não somente. A chegada do rei é fruto do amor de Deus. O amor em ação, em missão. Mas o comércio transforma essa data e as outras datas da estação que celebramos. O consumismo vai ofuscando, escondendo, abafando o real significado de tudo isso. E aí a cena da natividade perde o lugar para esse cara aí, com a Coca-Cola na mão. Gente, você pode tomar Coca-Cola à vontade, tá? Mas é só para você se lembrar que seja a cena da natividade no seu coração, não vermelho e branco da Coca e do Papai Noel. E eu não tenho nada contra ele, eu adoro ele, tá tudo bem. Façamos diferente e priorizemos estas estações em nossas agendas, para de uma maneira individual, mas também coletiva, nós possamos celebrar esta estação e as demais, com todo o seu significado. Vamos lá. Eu quero convidar a dar as suas mãos. Vamos fechar o corredor nesse início de estação. Vamos dar as mãos aos nossos irmãos. Um ato de extrema unidade. Que essa unidade, ela possa também ser recipiente de dividir o nosso amor um com o outro nessa estação. E que isso aqueça o nosso coração para a gente dividir amor também para aqueles que estão lá fora, carentes de um significado no Natal, carentes da razão para comemorar. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque como costumamos cantar, nós sabemos o sentido do Natal. Ele tem uma história e um lugar no nosso coração e nós te agradecemos por isso e te pedimos, Senhor, nesse início de estação, o Senhor, através do teu Santo Espírito, nos ajude, nos abençoe, nos dê o discernimento de como viver essa estação, a fim de que possamos ser cheios da alegria, da gratidão ao Deus que enviou o seu Filho. Do Deus que cumpriu as suas promessas que foram ditas pelos profetas. Do seu Filho Jesus que veio e que deu a sua vida voluntariamente. Como ele disse, a minha vida ninguém tira, a minha vida eu a dou. Ajuda-nos em nossas casas, em nossas relações. Ajuda-nos, Senhor, através da poesia, através do pensar, do ouvir, do estudar, da solidariedade, das nossas casas decoradas, dos nossos atos de solidariedade. Ajuda-nos, Deus, a celebrar o teu amor naquele que nasceu em Belém e que veio para nos salvar. Aos que são pai, mãe, eu te peço, ajuda-nos, Senhor, sermos também inspiração para os nossos filhos nessa estação. Inspiração para os netos, para os sobrinhos. Inspiração para que, Senhor, eles possam manter também essa cena dessa simplicidade do rei que nasceu e foi colocado numa manjedoura. Esse rei que hoje está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e que um dia virá nos buscar.
Ó Senhor, receba a nossa gratidão e ajude-nos a celebrar esta estação com todo o seu significado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir a Ele. Abraço seu irmão, sua irmã, e diga feliz advento. Feliz advento. Que seja uma estação incrível. Feliz advento. Obrigado. Legal. Pode voltar para o seu lugar depois de abraçar. Aleluia. Pode se sentar, nós vamos ouvir uma última obra.